né? Que hoje a gente vai ajudar vocês a refletirem se vocês estão vivendo uma relação assim, onde há alguém dependente de vocês, ou Uhum. se é vocês mesmos que dependem, né, da Sim. alegria do outro para estar alegre, da Uhum. satisfação do outro para estar satisfeito, que é essa a grande questão da dependência afetiva, né, da dependência emocional. Eu só Uhum. consigo me sentir bem se eu estou num ambiente bom. Porque tem isso também, não é só as pessoas, né? Às vezes eu estou Sim. numa festa, a festa tá chata, eu não consigo me divertir porque não conheço muitos convidados, porque a música não é legal, mas como você se sente por dentro não tem que estar diretamente relacionado ao que tem fora, né? Uhum. Senão a gente morre do coração toda vez que vê uma criança pedindo dinheiro no semáforo, né? O dia acaba, a gente não consegue mais Sim. tocar o nosso trabalho, se concentrar nas atividades. Então, vamos pensar sobre isso. Quanto eu sou dependente das pessoas, das coisas, dos objetos para estar feliz. Uhum. Dependência afetiva também está relacionada a dinheiro, a quanto eu ganho, eu me comparo com os outros, né? Eu não ganho bem, então eu não sou feliz. Quer dizer, o que que você precisa para ficar Uhum. bem, para ser feliz, né? Vamos fazer pergunta, gente. Vamos fazer pergunta porque é um assunto tão grande, tão vasto, tão complexo. E as Uhum. perguntas facilitam bastante. A gente consegue saber como ajudar vocês, né? As perguntas nos dão o como. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito de um comportamento que vocês observam, é aquela história de chegar na farmácia e pedir a camisinha P e dizer que é para o amigo, né? Ou pedir uma pomada para hemorroida e dizer que é para a vizinha, para a avó, para a tia, enfim. Não tem problema, pode dizer que é o amigo, não tem problema nenhum. A gente não está aqui para identificar, né? A gente quer levar informação, o pouco que a gente conhece, poder ajudar quem está na busca aí, né, Thaís? Márcia, eu tenho umas perguntinhas, se você quiser que eu faça já então, de algumas pessoas que mandaram. Vamos lá? A diferença de dependência afetiva e carência afetiva. A carência é quando me falta algo. Eu consigo, em alguns momentos, me satisfazer, né? Eu consigo, em alguns momentos, buscar o que me faz bem. Eu estou num processo, né? A carência, ela é uma situação que todos nós, em algum momento da vida, a gente sente, né? Cai a nossa imunidade, a gente já fica mais carente. A gente está resfriado, a gente fica mais carente. A carência, ela está mais ligada à situação, né? Essa Uhum. pandemia aumentou muito a carência das pessoas, porque a gente está confinado, a gente está. Esse isolamento social traz essa dificuldade de demonstrar e de receber afeto, né? De receber carinho, os beijos, os abraços. Então eu começo a ficar um pouco mais carente, porque era um hábito, né, que eu tinha, algo definitivamente foi limitado pela situação. Uhum. Agora, a dependência, ela é algo permanente, Sim. né? Quando eu fico dependente, então eu posso dizer que a gente começa com uma frequência maior de estado desse sentir a falta, dessa carência, e Uhum. quando isso está mais presente, quando se torna mais intenso e frequente, eu viro dependente mesmo, né? Então, Uhum. ter carência afetiva é muito natural. Às vezes a gente está numa crise no casamento, às vezes o nosso filho está mais rebelde, mais desobediente, às vezes o nosso chefe está mais ocupado e não consegue explicar direito a demanda. A gente começa a sentir essa carência, mas são situacionais, são pontuais. Uhum. Já a dependência, não. A dependência eu simplesmente não saio do lugar. Eu não consigo decidir. E eu sofro quando o outro não me dá suporte. Eu fico Sim. paralisado, dependente, né? Uhum. Perguntaram aqui agora, ó, como funciona a dependência emocional em paciente com borderline? Então, estava até vendo essa questão da dependência, né? Muito comum em pacientes que têm mais ansiedade, depressão e dos transtornos de personalidade. O mais envolvido realmente é o transtorno de personalidade, borderline e o histriônico, né? Que é do cluster B, que a gente chama lá. E o próprio borderline já tem uma sensação, às vezes, de insegurança, de abandono, medo, Total. um autoconfiança um pouco distorcido, a imagem, né? Então,
É comum, né, Márcia? Não sei se qual é a sua prática aí com esses pacientes, mas é bem comum ter essa dependência afetiva, que idealiza muito uma coisa e aí quando se frustra, a frustração é muito grande também, né? Tem um baixo limiar às frustrações, que a gente chama. O grande problema do borderline nas relações afetivas é a necessidade de controle, justamente porque ele não tem esse eixo. Oi, travou, eu acho, a imagem. Travou para vocês? Oi, Marquinhos, tudo bem? Wilson. Travou para você aí? Sua imagem travou para mim. Travou a sua pra mim, que engraçado. É. Bom, o pessoal vai avisando se travar para eles, porque eles que precisam ouvir, né? A questão Voltou? borderline. Desculpa, Thaís. Voltou? Sim, Tá, pra mim também tá normal. Aí voltou, pessoal, aí pra vocês? Já voltou, ok. vamos ver. Bom, de qualquer Pode... forma, vai ficar gravada. Enquanto eu te ouvir, você me ouvir, depois o pessoal pega, onde houver falhas, Tá. o pessoal retoma, né, na gravação. Uhum. O que eu mais trabalho no consultório, na situação de um casal borderline, que eu atendo casal também, inclusive, com essa situação do borderline. O que acontece? A necessidade de controle é tão grande que a pessoa ela não consegue se basear com os fatos reais, porque ela precisa Uhum. investigar se aquilo que ela está imaginando está acontecendo ou não. Então, as reações dela são sempre ligadas àquilo que ela nutre de forma, às vezes até vem um grau de sofrimento muito grande, porque ela está sempre construindo a ideia de que estão traindo, estão abandonando, né? O que vai acontecer, né? Então ela fica num sofrimento gigante, ela precisa comprovar. Então tem casos de colocar rastreador em celular, rastreador escondido no carro, vira um detetive particular, né? Aham. Mas é muito sofrido, a gente até muitas vezes julga, mas, gente, quem chega a esse ponto está sofrendo tanto, né? Está tão comprometido emocionalmente que a última coisa que a gente deve fazer é julgar por que você fez isso. Porque ele não acredita nem nele mesmo. Ele não tem, ele quebrou o eixo eu, né, ego e self. Ele não consegue entender quem é quem dentro dele. Sim. Então, é um sofrimento muito grande. No borderline, é a tentativa de controle, eu diria, a identificação, ó, quando está pulsando aí a dependência, quando quer saber o que você está pensando. Nossa, você fez uma cara assim, o que que você pensou? Ai, você riu tanto, por que que você achou graça? Então, quer controlar, quer vigiar o tempo inteiro, né? Uhum. Perguntaram aqui, ó. Eu quero saber como ter mais amor próprio para ficar dependendo emocional, para não ficar dependendo emocionalmente de ninguém. Muito bem. É muito bem isso aí, porque, gente, é isso, né? Como eu lido, então? Como eu trato? Qual é o tratamento para um dependente emocional? É fazer a religação do eixo ego-self, é saber quem você é saber o Uhum. que te faz bem. E você só descobre o que te faz bem quando você testa sozinho. Nós não nascemos em pares, nós nascemos sozinhos para nos relacionarmos, né? Mas a grande questão é que a gente não se enxerga a partir do outro, a gente experimenta no convívio várias tentativas, né, de um experimento único, próprio, que é para a gente mesmo. Então, se Sim. você me abraça forte, é a informação que eu recebo através de você de que eu prefiro um abraço leve, por exemplo. Mas é a minha sensação, né? Sim. Então, a grande questão é quando eu estou me relacionando com o outro, muitas vezes eu estou me esforçando para agradar o outro, isso me faz bem. A gente tem uma sensação gostosa quando a gente faz algo que deixa o outro feliz, Sim. né? Mas a grande questão é, às vezes você se acostuma a fazer isso o tempo todo, e aí Uhum. você fala que é por amor. Só que o amor, ele só pode ser relacional quando ele existe, senão não dá para dizer eu te amo. Se eu não me amo, eu não Sim. consigo te amar. Como é que eu vou Exatamente. viver o amor com você se eu não sei, eu não me relacionei com o amor? Como é que ele Uhum. vai existir entre nós se ele não existe aqui dentro? Então eu não experimentei o amor. É Então aquele, pode ser várias outras coisas.
É, é aquela história que às vezes a pessoa fala, ele é a minha metade. A gente tá falando mais de casal, né, Márcia, agora? Mas para o pessoal saber que essa dependência não é só de casais, tem a ver com um pai e um filho, tem a ver com um amigo, que a gente pode falar isso depois um pouquinho. Mas é aquela história que o pessoal fala, ele é a minha metade, ele me completa, é a tampa da panela, é a metade da laranja. Isso não é, se a gente for pensar mesmo, né, na teoria que a gente estuda e tal, isso não é real, né? Porque a gente tem que estar inteiro para e o outro inteiro, e não metades e metades, né? Tem isso também, né? O outro tem que ser um complemento para a gente, não completar a gente, né? Achei bem interessante isso, porque a gente sempre faz, às vezes a gente fala, ele é a minha cara metade. Então você não é inteiro, você é metade, né? Eu penso que eu estava até nas aulas, em algumas palestras, eu não lembro exatamente quem agora, mas fez uma comparação muito interessante. Falou, existem 3 níveis de relacionamento, tá? E não só entre casal. Todos os relacionamentos são a base de troca. Ele fala, então são 3 níveis, né? Tem um relacionamento que um doa, doa, doa e o outro toma, toma, toma. Então eu tô Uhum, feliz em te agradar. Ai, como eu sou boazinha, eu te faço bem, você me enche de elogios e você me presenteia e você reconhece, você retribui. Isso é amor, isso é maravilhoso. Porque eu te uhum, faço bem e você me agradece. Cartas e você diz que eu sou tudo na sua vida, principalmente, deixa eu silenciar aqui, principalmente entre mãe e filho. uhum. Relação entre mãe e filho é muito complicada nesse sentido, porque tem mãe que se torna muito presente, não sabe a hora de sair de cena. O som Uhum. está abafado. Já Você está voltou, me ouvindo? tava abafado mesmo. O seu tava, mas agora voltou. Tá bom. Uhum. Ótimo, obrigada, gente. Então, o que acontece? Tem uma frase que é meio dura, eu levei um tempinho para assimilar, mas é verdade. Fala, mãe é bom, pena que dura muito. Tem mãe que tem tanto amor pelo filho que ela Sim, paralisa o filho, ela castra. É o que a gente chama de mãe narcisista. Eu sim, amo, 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 eu quero cuidar, eu quero proteger. Só que que informação que você está passando para o seu filho? Você não dá exato. conta. Você é Uhum. pequeno, você é frágil, você é fraco, você precisa de mim. Eu posso te proteger, eu garanto o teu ninho, o teu conforto. Entre casais também. O cara que provê, que faz, acontece, eu compro o seu batom, eu escolho a cor do seu batom. Olha que controle, olha que perigo, mas eu te amo. Olha como essa cor fica linda em você, sugestionando, controlando, manipulando. Então, gente, toda relação que não há liberdade. Ah, Uhum. eu gostei disso aqui. Outro fala, nossa, nada a ver, acho que ficou horrível em você. E a pessoa olha e fala, o problema é seu que não gostou. É o meu corpo que vai vestir, eu gostei, tá tudo certo. E o outro respeita. Então, quando tem o respeito e quando tem esse espaço, né, entre o que eu quero, o que o outro quer, né? Então, é o que você falou, tem que ser uma complementação, um compartilhamento. Olha as experiências que eu tenho. Olha que Ah, bacana, eu tenho essas. Vamos compartilhar nossas experiências, porque agora a gente tem um interesse em comum, né? Então, na relação mãe e filho, quando a mãe quer super proteger o filho, ela vai é, colocando na cabeça dele que ele não é capaz, que ele precisa sempre de um alter ego para decidir por ele. uhum. E hoje a gente tem, olha, milhões de pessoas sofrendo de ansiedade generalizada e síndrome do pânico por Exatamente. causa dessas mães muito amorosas. É muito amor, é amor demais. Às vezes não consegue deixar o filho fazer um curso em tal lugar, num bairro diferente. Tem, às vezes, quando era criancinha, né? Não deixava a criança organizar os próprios brinquedos, dava tudo de mão beijada, né? Tudo na mão. E aí a criança vai sempre vendo que alguém faz aquilo por ela, cresce com essa sensação também, né? Porque para ser algum transtorno mesmo, dependência, a gente até considera o início da vida adulta, né, Márcia? Porque antes a gente é dependente mesmo. Na É, infância, adolescência a gente depende. Um idoso acamado, ele é dependente. Aí não entra também nisso, né? Mas gente, dependência emocional é o que nós estamos falando, né? Lógico que se você está desempregado e você precisa momentaneamente que seus pais, né, provêm
a tua arquitetura material, isso não é dependente. Aqui é único e exclusivamente dependência emocional, dependência afetiva. Quando não tenho amor próprio, quando a minha autoestima é muito baixa, quando eu não consigo promover autocuidado, quando eu não me conheço, quando eu não sei do que eu sou capaz, quando eu tenho medo, quando eu não conheço meus recursos, né? Quando eu tenho, eu acho que hoje eu ainda coloquei um post falando isso, que a dependência emocional, você está se entregando como aquele que é fraco. Você mesmo anuncia, olha, eu tenho medo da dor, né? Sim. Mas não há alegria sem passar pelo sofrimento, porque é processo de viver. É o Uhum, processo de viver. Você vai tomar uma vacina para não adoecer, a espetada dói, uhum, né? Então não adianta a gente, eu quero isso, mas eu não quero que doa, então o outro vai fazer para mim. Aí eu uhum. fico dependente emocionalmente. O outro Sim. decide se eu pego o emprego A ou o emprego B. Se Isso não der aí. certo, a culpa é dele. Eu não carrego essa culpa. Porque eu até Exatamente. estava mais tendencioso para o outro mesmo. Não é assim? Uhum, O Wilson fez uma pergunta aqui, Thaís, deixa eu responder para ele. uhum, O Wilson respondeu, corrigindo a frase que eu coloquei, a dependência emocional é uma confissão de incapacidade de sentir dor. Se você está vivo, meu amigo, você vai sentir dor, porque até um sapato aperta o calo. Isso é dor. Dor em todos os sentidos, né? Não só reações físicas, mas a dor de uma perda, uma tristeza, uma frustração, né? A raiva, tudo que traz um desconforto em mim é dor, né? uhum, O Wilson fala que o Wilson, ele é constelador sistêmico familiar, uhum, estudioso do Bert Hellinger, o qual eu te falei, né, que trabalha nessas relações. Ele faz um trabalho belíssimo, não só em questão de família ou de casal, mas também escolha profissional, rumos que você quer tomar. Às vezes a pessoa está num momento crucial de escolha, ou ela teve uma perda, inclusive brigas judiciais, que agora a constelação sistêmica também está sendo oferecida em alguns fóruns e algumas OABs já estão aderindo a esse atendimento, né, para uhum, entender por que tem processos que se estendem aí durante 10, 20 anos, não quer abrir mão de alguma coisa por conta, muitas vezes, da ancestralidade, né? Está muito ligado àqueles da onde eu vim, né? Não tem nada a ver com uma questão espiritual. Eu já vi algumas pessoas dizerem, você está falando dos espíritos da minha família. Não, eu estou falando do teu bisavô, teu tataravô. Afinal, se eles não tivessem nascido, você também não estaria aqui. uhum, Então, né, fica nessa linha mesmo. Ancestralidade, eu não estou falando dos espíritos, se eles não estão mais nesse plano, né? Se meu bisavô já morreu, você pode considerar que eu estou me referindo a alguém que não está mais em vida humana. Porém, o meu sangue, né? O sangue dele está correndo nas minhas veias. Então, eu estou falando dessa geração, né? A transgeração, da consanguinidade, isso que me pertence, né? E que eu carrego. Tem padrões emocionais aí que eu carrego, assim como o sangue nas minhas veias. E uhum. essa constelação sistêmica, ela trabalha exatamente isso. O que que eu tenho carregado em nome do amor, né? Ou em nome da gratidão? Gratidão é uma coisa perigosa. O que que eu tenho carregado em nome do amor e da gratidão que está me bloqueando, que está me impedindo de crescer e de romper barreiras? O Uhum, Wilson Tomal, ele entrou ontem, eu acho que ele inaugurou ontem a entrada dele no Instagram, bonitinho, uhum, e maravilhoso ele, um baita professor, um querido, assim, tem um amor incrível por nós, né, todos nós, assim, um trabalho muito bacana, viu? Para quem tiver aí um perrengue grande, ele faz uma, um atendimento muito legal e está atendendo online como todos nós, né, Thaís? Todas é, nós fazendo atendimentos online. Bom, voltando, os ciúmes, o ciúmes está vinculado à dependência. Não sim. exatamente. O ciúme ele está mais ligado à possessão. Uhum, Mas no momento em que você é possessivo e o outro aceita, o outro se torna dependente do teu ciúme. Nem todo ciumento é dependente afetivo.
Mas todo par do ciumento se torna dependente, inclusive começa a ficar até com medo, né? Porque o ciumento, ele é paranoico, ele tem aqueles, né? Aliás, eu até atendo um caso de ciúme patológico, é gravíssimo, tem crises, né? Parte para agressão, né, Thaís? Quase um delírio, né? Que o paciente existe delírio de ciúme que a gente chama, principalmente em paciente alcoólatra, né? Que é visível isso. O paciente com alcoolismo já por longa data, às vezes tem delírio de ciúme. Acha que a mulher tá traindo, começa a enxergar coisa onde não tem. É bem comum isso no etilismo crônico. Exatamente, é essa palavra, o delírio, né? De novo, aquele que, assim como o borderline, precisa comprovar, ele imagina, ele cria uma realidade paralela, mas nem confia naquilo que ele cria, né? Ele não consegue viver nem a realidade como tal e nem aquilo que ele ensaiou como real na mente dele. Então, é um sofrimento muito grande. A gente precisa ter muito respeito com pessoas que têm essa situação. Nós temos ainda muito preconceito em relação a transtornos mentais, a Uhum. doença mental. A gente ainda tem muito preconceito. A gente precisa ampliar um pouco as informações, né? Transformar em conhecimento para a gente entender e, acima de tudo, respeitar. Ah, eu estou íntegro, então eu não tenho dor? Não é assim. Às vezes eu tô com o meu peito aqui que eu não aguento. Parece que eu preciso botar uma pedra gigante para fora. Isso dói, isso é insuportável, isso me impede de pensar, de brincar, de sorrir, de trabalhar. Isso impede toda a minha vida, interfere Uhum. em todos os setores da minha vida. Então é muito sério, né? Sim. Thaís, você lê aqui para nós o que a Daniela Silva colocou? Deixa eu ver aqui, Daniela. Daniela fez uma pergunta também esses dias que eu vou ler daqui a pouquinho. Chegando agora, interessante, eu não sei absolutamente nada sobre o passado, filha adotiva, agora numa fase difícil de dependência emocional. Talvez está falando da filha dela, é isso? Não, eu acho que ela fala sobre a ancestralidade, né? Eu não sei absolutamente nada sobre o passado, porque é filha Ah, adotiva. sim, verdade. Que você estava falando disso bem na hora que ela comentou. Foi isso mesmo. É, é que eu estava comentando, Dani, sobre o trabalho do Wilson, que é na constelação sistêmica, que ele trabalha vários conflitos de relação, tanto profissionais quanto familiares, de casal, enfim, né? Eu estava explicando isso. Agora, a questão da dependência emocional, aí a gente trabalha mais a nível individual. Nós precisamos entender por que que você não consegue confiar no teu potencial, né? Você Uhum, precisa adquirir mais conhecimento sobre você mesmo. Então, a insegurança, o medo, principalmente o medo do fracasso, a ideia de que você não dá conta. E aí a gente estava falando aqui que uma das causas pode ser superproteção, né, dos nossos pais, adotivos ou biológicos, superproteção de marido, de esposa, essa confusão de papéis, esposas que tomam lugar de mãe, uhum. maridos que tomam lugar de pai, é aquele ditado bem basiquinho que ensina tanto. Cada macaco no seu galho. Você tem que saber trocar de roupa. Então, eu estou aqui agora como uma psicóloga. Eu não posso ser a psicóloga do meu filho, muito menos do meu marido. Vai dar caca, não vai dar certo o negócio, Já né? vira mãe. E até na relação de marido e mulher, eu tenho momentos. Eu sou esposa, sou par na educação dos nossos filhos e sou amante. Uhum. Posso ser sócia também, se a gente paga junto as contas da casa. São subpapéis dentro de algo que eu assumi para compartilhar, né? Então, a Sim. relação de mãe e filha, por exemplo, às vezes fica também muito exacerbada nesse sentido. A mãe quer ser tudo na vida da filha. A filha não Uhum. consegue escolher uma roupa, a filha não consegue escolher uma vocação. Aliás, a questão profissional é muito interessante. Muitos Às vezes, estão sofrendo, fazendo a quarta faculdade, porque a aham, dependência afetiva é tamanha, ela não consegue. Eu vou fazer o que meu avô fez. Não, agora eu vou fazer o que meu pai. Não, agora eu vou fazer o que meu irmão fez. Ela não é, consegue olhar para dentro. uhum.
E às vezes, né, tomar a decisão da roupa mesmo que vai usar. Às vezes tem mãe que já deixa a roupa dobrada do filho na cama, né? Que vai usar. Aqui, meu filho, você vai trabalhar com essa roupa hoje. Aí você até vê, né, pessoas mais adultos morando com os pais, ainda tem muito disso, né? Mas você vê que às vezes vira até um transtorno de personalidade, que aí já é até uma doença. Existe no DSM-5 essa doença dos transtornos de personalidade, como a gente já comentou, do borderline, histriônico, existe o transtorno de personalidade dependente, que a pessoa não consegue ter um trabalho, existe, tem na classificação do DSM mesmo, tem uns critérios diagnósticos, posso até citar aqui depois no final. E que o tratamento, né, já adianto que é a terapia, a primeira coisa, né, e que as medicações entram como antidepressivo, ansiolítico, porque geralmente essas pessoas têm aquela questão da insegurança, pode ter crise de ansiedade envolvido, né? Então, é um transtorno também. A gente está falando aqui da dependência afetiva, mas existe um transtorno de personalidade dependente, o nome, né? Então, assim, tem gente que fica paralisado mesmo, não sai de casa, não consegue arrumar um namorado, ou quando arruma, é aquela questão também, né? De depender muito. E aí tem a questão de ser codependente também, né, Márcia? Que eu dei uma olhadinha. O dependente e o codependente. Às vezes os dois são dependentes, aí vira uma confusão essa relação. É, eu ia falar da codependência agora, tem uma pergunta aí que vai encaixar direitinho para a gente explicar. Não sei se eu Uhum. passei alguma. A Tá. Cida colaborou aqui, o Pedro também. Uhum. Fez mais uma pergunta aqui. Locieto. Boa noite. Duas perguntas. Ela já tinha feito essa primeira, a gente acabou escapando aí. A raiva perante situações de frustração dentro de uma relação é um sinal de dependência emocional? Não necessariamente, né? A raiva tem, né? Nas frustrações mesmo, tem que ver, né? Aí como identificar a dependência afetiva em crianças? Então, é o que eu falei, né, Márcia? As crianças existem um pouco sim essa dependência mesmo, até a adolescência. É normal, mas os pais têm que ir dando uma, né, ajustada nisso aí, balanceando direitinho, porque se você deixar tudo também, entregar tudo na mão do seu filho, escolher tudo, ele vai numa loja de brinquedo, Dia das Crianças, vou comprar um presente pro meu filho. Chega lá, o filho fala: "Mamãe, eu quero esse aqui". Aí você vai lá e fala: "Não, você vai levar esse". Então são pequenos detalhes que às vezes a pessoa não vai tendo nenhuma escolha, né? Não vai tendo depender, não vai tendo independência, né? Não pode, isso É, pode não dar autonomia depois nessas pessoas, né? Coisas você simples que sabe depois. que eu. Perdão, não ouvi. Tô Cortei. falando simples que com o passar do tempo, né? Se não, se sempre essa mãe é assim, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí a mãe, não, você quer isso. Sempre escolhendo por ele, pequenos Sim. detalhes no final, isso gera um transtorno na pessoa. A pessoa não tem escolha, ela sempre vai achar que o que o outro escolher é melhor do que o dela, né? Que ela é um fracasso, ela não consegue escolher, não vai ser legal o que ela escolher. Quer ver Começa uma assim. coisa que os pais, quem é pai de plantão aí já deve ter feito isso. Você está conversando com o seu, você estava caminhando, encontrou um amigo, um vizinho, tal, estava conversando, a criança começa a brincar em volta, porque ela não está interessada no assunto, aí ela sobe no, sei lá, numa parte um pouco mais alta do muro, e você fala: sai daí, porque você vai cair. Sai daí, senão você vai cair. Sai Aham. daí, porque você, sabe? Então, assim, ela já está ela já tá fazendo uma consequência daquela ação que a criança nem sequer teve a, a, a condição, a chance de experimentar. Então, a criança já ela cresce sabendo o quê? Nem adianta eu tentar, não vai dar certo. É isso que a gente constrói naquele momento. Olha que interessante. Você vai cair e vai se machucar. Você vai quebrar o braço, eu vou ter que te levar para o hospital. Quanto mais trágico a gente é, pior. E o pior disso é o quê? A gente tem que ter muita congruência, nós pais temos que ter congruência entre o que a gente pensa, fala e faz. Porque os Uhum. nossos filhos, eles assimilam as experiências, as atitudes, a demonstração, o Uhum. exemplo na atitude, não na fala. Não, olha que eu ameaço meu filho, vocês não têm ideia. Sai do PS4 agora, senão eu vou tirar o teu celular. Eu não tiro o celular. Eu estou ocupada demais, minha cabeça está mil. Eu estou tentando achar um jeito de convencê-lo que eu ofereço um monte de coisa. Olha, eu fiz isso para comer. Olha, vai começar tal filme. Vem, momento família. A criança não vem e aí eu começo. Olha, É. eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, gente,
esses relacionamentos, é, eles acontecem nas melhores famílias, mas a gente tem que estar muito atento na relação dependente-codependente, porque as Uhum. crianças se tornam codependentes, não dependentes. Veja E- bem, se você está numa loja de brinquedo com seu filho, uma situação é não ter dinheiro. Filho, esse que você escolheu é muito caro, a mãe não pode comprar. Uhum. Outra situação é você preferir Lego e seu filho preferir videogame. É. Não, isso Aí aí. você tem amigas, aí você tem amigas cujo filho monta um Lego e é lindo, é maravilhoso. Você um dia foi na casa da sua amiga que tem filho, o quarto dela estava lá na prateleira, um monte de Lego montado. Um exemplo que vale para tudo, gente. Não estou falando só da criança, né, da mãe e tal. E Uhum. aí a pessoa quer que o filho realize aquilo que ela, na época dela, não pôde realizar. Aí ela fala: não, filho, isso aqui é mais legal, porque isso aqui é de criança inteligente, isso aqui desenvolve, olha, eu li, e vai, porque a gente tem argumento, né? Nossa, infindáveis argumentos de pai e mãe para o filho, para convencê-lo de que aquilo é legal. Pare e pense, para quem você quer que o filho realize aquilo? É. Porque a dependência é sua, você quer que seu filho realize, e ele se torna codependente. Sim. Né? A codependência é exatamente aquilo onde você não consegue mais entender onde é o seu final e o começo do outro, né? Vira uma Uhum. relação simbiótica. Só existe o dependente se existir o codependente. Entendam isso. A gente às vezes está na mesma casa e aponta para outra pessoa. Ah, ele é muito dependente. Olha, ele só deixa de fazer se alguém faz. Uhum. Fato. Se o cara está sentado no sofá e fala: ah, ô, minha querida, pega lá um pouco d'água para mim. Pô, ele é muito chato. Toda vez que eu estou lá lanchando, fazendo alguma coisa, ele fica me pedindo para levar as coisas para ele. Aí eu já pergunto se você leva. Ah, ele fica insistindo, eu quero voltar a fazer o que eu estava fazendo. Então, você Aham. está construindo essa relação de dependência porque você é codependente. E Exatamente. muitas vezes o codependente alimenta, infla o ego porque ele quer que solicitem ele. Eu Uhum. conheço muitos arrimos de família que moram com as mães e que criam até a historinha de eu cuido da minha mãe. Eles têm 40, 50 anos, moram com a mãe e dizem que cuidam da mãe, porque essa relação foi sustentada desse jeito. Muito amor, muito afago, muita proteção, meu filho querido, o filho cresce, começa a produzir e a mãe continua em devoção de elogios. Toda vez que você sai, eu rezo para você. Quando você sai à noite, eu não consigo dormir. É aquela dependência extrema, fazendo o Uhum. filho estar sempre ali. Sim. Ela não confia nela, ela passa essa insegurança para o filho e ele fica muito bem confortável porque tem uma guardiã de vida, né? Uhum. Então ele vira um dependente emocional e ela uma codependente ou o inverso. Ele codependente, ela dependente. Um dos dois, normalmente, é o codependente que tem que romper o laço, né? Uhum. Exatamente. Às vezes escolhe até a religião do filho também, né, Márcia? Religião, o curso que vai fazer, tudo. Tudo Na é verdade, Thaís, eu acho que a questão da treinamento. religião e da cultura familiar, ela é bem difícil, né? Porque quando a gente fala de religião, a gente não está falando de viver a espiritualidade, a gente está falando mais de uma questão cultural, de rituais, né? E normas, do que a espiritualidade. Eu conheço N famílias que vão todo domingo cedo para a igreja, mas quando fala de morte se arrepia, não quer falar disso, não sabe, não, e não ajuda ninguém, e não tem, não pratica uma caridade, quando faz alguma coisa boa, quer, né, anunciar para todo mundo que fez uma coisa boa, não vive espiritualidade, não cuida da natureza, não aprecia uma flor, não cuida, não Pois ajuda é. os animais da rua, quer dizer, mas é super religioso. E aí a família, por tradição, conduz o filho a repetir. Acho que Uhum. esse a grande questão da dependência emocional. Eu não aprendo a criar, porque eu não confio nos meus recursos. Então, o que eu faço? Eu repito, repito, repito. Quando você crescer e desenvolver um pouco mais, quando você começa a estudar e conviver, você precisa fazer suas escolhas. Eu Exatamente. conheço milhares de católicos que dizem assim: ah, eu sou católico, mas não praticante. Ah, que Uhum. lindo.
Você não é nada. Você não tem religião nenhuma. Ah, mas eu fui batizado, fiz primeira Eucaristia, né? E Uhum, fui. Ah, eu fiz lá os sacramentos, nananana. Mas cadê a prática? Cadê a vivência? Cadê a vivência? Você está me uhum, falando de uma certidão de nascimento? Você está me falando de um registro civil? Não está me falando da prática, né? Ó, o Pedro colocou aqui, religião verdadeira é amar o próximo e ajudar, exatamente, ajudar o caído. Religião deveria ser exatamente, o nome não deveria ser religião, deveria ser amor. uhum. O amor envolve respeito, liberdade e, acima de tudo, esse movimento de autoconhecer-se para você não ferir os outros. Uhum. Muito bom. O que Ô, mais, Thaís, gente? você não quer dar uma pinceladinha aí sobre a questão da medicação, das expectativas que a mãe tem em relação a filho, que o marido tem em relação à esposa e vice-versa? Indicação. Você quer dar aquele exemplo que você tinha comentado comigo? Para ficar mais prático? Estava comentando aqui com a Thaís de situações em que, ah, por exemplo, num casal, o marido está passando por alguma dificuldade emocional e precisa de um suporte medicamentoso para voltar a trabalhar, para voltar a ter, né, a cumprir suas atividades, né? Porque nem sempre a gente consegue voltar para o eixo com fala, com práticas terapêuticas, né? O Uhum, medicamento, ele vem exatamente para dar essa alavancada, para te ajudar e fazer você retomar a direção da sua vida, né? Muitos não conseguem sem o medicamento. E a gente sempre defende a ideia, né, Thaís, que tem que ser um conjunto, né? Enquanto você está tomando a medicação, você tem que ter um acompanhamento terapêutico, né? E muitos casos em que a terapia não dá conta e sim a gente encaminha, né, para poder tomar uma medicação que te deixe novamente em condições de cumprir seus acordos. E uhum, aí tem alguns medicamentos que podem provocar efeitos colaterais que modificam o padrão de comportamento, que modificam o humor. Então, olha que rolo que dá. Um dependente afetivo, vamos botar assim, a mulher é dependente afetiva, né? Ela saiu da casa dos pais para encontrar um marido que cuidasse dela, porque ela é dependente afetiva, ela só troca de personagem, né? Que ela não olha para ela, os recursos dela, ela vai buscar no outro. Ah, legal, agora eu já cresci, não é mais meu pai que cuida de mim, agora é o meu marido para cuidar de mim. Só que naquela relação tem carinho, tem afeto, tem alegria, tem risadas e tem sexo. E aí, por algum motivo, esse marido precisa tomar uma medicação, está passando por um processo terapêutico, e ele já não tem a mesma libido, ou ele já não consegue rir das mesmas piadas. Parece que uhum, ele está apático, distante, frio, ele não me dá mais carinho, ele não olha mais para mim, ele não me ama mais. Porque o dependente afetivo, ele está o tempo inteiro buscando, se alimentando, né, desse amor, desse carinho, dessa atenção do outro. E aí, e aí o que que a gente diz? Se uhum, possível, vá junto na consulta psiquiátrica, né? Compreenda quais os efeitos possíveis, né? Quais os efeitos colaterais possíveis, uhum, compreenda o tempo de ação dessa medicação, ajude o seu parceiro a tomar direitinho, porque também tem um monte de coisa aí uhum, errada na função de não tomar nos horários adequados, partir ao meio, partir um terço, sabe? Esse desmame da medicação tem que ser muito responsável. uhum, Então, acontecem brigas de casais que um dos dois resolve parar de tomar medicação, né? Porque aí a mulher, ele se defende, diz que é a medicação, ela continua buscando nele algum recurso, então fica uma confusão, gente. Vá junto na consulta psiquiátrica, entenda qual é o ciclo desse medicamento. Tem medicamento que precisa no mínimo 3 semanas para estabilizar e te dar o efeito esperado, né? Tem outros que vão ter um ciclo de efeitos colaterais, né? Esses efeitos não serão percebidos todos ao mesmo tempo. Você pode transitar entre dor de cabeça, insônia, náusea, depois, sei lá, prisão de ventre, e depois você não tem mais nenhum efeito desse. Então, você uhum, precisa dar tempo para o seu corpo se adaptar, né? Aquela nova ajuda química para você se reestruturar. E na questão da mudança de humor e de comportamento,
Olha, seja no mínimo parceiro, né? Na relação de mãe e filho também. Um filho Uhum, que está sempre elogiando a comida da mãe, de repente perde o apetite. Não... Ai, você não gosta mais da minha comida, o que que aconteceu? Foi aquela fulana, não foi não sei o quê, porque aí fica buscando, né? Fica uhum. buscando um culpado. Gente, entenda, quando a pessoa está passando por um processo, né? Seja medicamentoso ou não, essa alteração de humor é comum, mesmo para quem não está em tratamento, né? Então, olhe a gente sempre vai falar isso, né, Thaís? Olhe para você, pare de esperar do outro, olhe para você. Não é o que o outro me faz, é É, como eu me sinto. uhum. Essa questão da medicação é bem comum mesmo, né? Travou aqui para mim. Quem está aí ainda está conseguindo ouvir, gente? Que travou aqui a imagem da Thaíris. Voltou? Voltou! Gente, vocês acreditam que acabou a luz aqui de casa? Sério? Apagou tudo, tá só um foquinho aqui na minha cabeça. Apagou tudo. Voltou! Acabou a luz, galera. Socorro. Voltou. Que bom que voltou rápido. É, voltou rapidão. Então, vamos lá. Em relação às medicações, voltou, gente? Voltou, ok. As medicações, né, é bem comum esse efeito colateral de diminuir a libido. Só que o que é importante? O paciente falar disso com o médico também, né? Muitos médicos, às vezes, têm esse tabu, às vezes, medo de entrar nessa questão de perguntar da sexualidade, que acha que é algo invasivo, mas faz parte da anamnese do médico perguntar sim. Quando o médico não pergunta, ele está até errando, mas por conta dessa dificuldade, às vezes, né? De invadir a privacidade, mas é interessante a pessoa também falar. Eu sei que é difícil você chegar e falar de sexo, né? Da sua sexualidade, de relação sexual. Mas é muito importante para a gente avaliar como é que tá. Tem essa questão assim que pode diminuir a libido, mas conversando com o seu médico, tem outros tipos de medicamentos que às vezes não vai mexer. E é muito individual esse efeito colateral também. Nem sempre as medicações vão ter esse efeito, né? E lembrando também uma questão legal, às vezes que aconteceu muito nessa pandemia, muitas pessoas se reaproximaram, ficaram mais juntos agora, ou foram morar junto depois da pandemia, aí falou que o desejo deu uma diminuída, a libido caiu. Ai, quando eu namorava era uma coisa, morando junto é outra. Então, realmente, não é que acabou a libido, não é isso, né? Eu até fiz um curso aí ano passado de sexualidade, lá da Carmita, né? A Carmita, que é uma psiquiatra famosa no Brasil, é sexóloga também, ela fala bem isso no curso, né? Que não é que acabou a libido, é que antes não precisava de tantos, né, estímulos para você ter o desejo sexual. Às vezes um cheiro, um perfume, você olha para a pessoa, depois de tanto tempo sem se ver, namorando, né? Vem o estímulo, o gatilho já tem o desejo, já tem as fases da sexualidade lá, né? Do desejo sexual, até chegar no orgasmo. Às vezes, morando junto, o estímulo vai ser de outra forma, né? Esse gatilho vai ser através de carícias, tem que tocar a pessoa, não é só esperar que a pessoa já venha para você. Ainda mais as mulheres, né? Tem mulher que é mais fogosa um pouco, vamos dizer assim, mas a maioria das mulheres tem a questão hormonal envolvida. Então não é que ela vai falar, não é que a mulher é paralisada também, ela tem que ter um estímulo. Literalmente tem que dar uma cutucada na mulher para ela, né, aparecer. Porque. E aí volta. Você vê que isso volta na mulher. Quando ela tem o estímulo, tem as carícias, né? Um beijo, um abraço, nananã. Isso, aquele ciclo todo do namoro volta de novo. Mas não vai ser simples assim, né, Márcia? Igual no É, namoro. Ficava uma semana, 15 dias sem ver o namorado. Aí quando você vê, tem aquele, né, aquela vontade de namorar, vem as borboletinhas no estômago. Isso vai mudando com o tempo mesmo. Mas não é que o amor acabou, não é que a libido acabou, não é isso. É uma outra fase desse ciclo sexual. sim, sem dúvida, mas eu acho que o mais complicado é quando há nessa relação a dependência afetiva, Sim, né? exatamente. Porque
se sujeita até ao abuso, às vezes, né? Eu dei uma lida sobre isso. Às vezes a pessoa não gosta do cara, né? Não tem uma boa relação, nem pessoal, nem sexual, nada. E aí o cara tá ali só pra usar e ela vai se doar daquela forma. Pelo medo do abandono, medo de sofrer, medo de não conseguir mais ninguém, medo... A insegurança toda que vem à tona, né? Nessa hora. Exatamente. Muitos homens e mulheres, e como a gente citou na relação mãe e filho, até consegue identificar que aquela relação está sendo tóxica, mas não Uhum. consegue sair justamente porque tem medo de que as fantasias criadas, né? A nossa mente cria, o nosso corpo obedece. Então, eu não vou encontrar alguém que me ame mais, ou essa pessoa me valoriza tanto, e aí a gente tem que estar ligado com a manipulação, né? Ela valoriza por quê? Quais são os interesses? Eu digo, toda relação é por interesse. A gente Uhum. tem um hábito horrível de pensar que interesse está ligado a dinheiro. Mulher interesseira, o que que vem na sua mente? Uma mulher, uma Maria Gasolina. É. Não, gente. Toda Chutei. relação é de interesse. Olha, se eu quero constituir família, se isso esteve sempre em meus objetivos, eu quero ter família e filhos, quando eu conhecer um homem que tem o mesmo objetivo que eu, a gente vai ter um interesse mútuo nisso. Eu Uhum. tenho interesse que ele me dê filhos e que ele seja meu marido. Isso é um interesse, né? Então, assim, o que a gente precisa ter muito claro é quais interesses são esses, né? E Uhum. quando a gente percebe que a gente fica numa insegurança danada para fazer escolhas, eu dependo do outro para escolher. Isso, né, são os sinais principais da dependência afetiva. A gente vai recapitular, porque daqui a pouco o nosso tempo vai. E hoje a gente vai se despedir bonitinho, sem sair, né, antes de cair. Vamos lá. Como é que eu identifico que eu sou dependente afetiva? Ou que eu sou codependente, né? Uhum. O dependente afetivo, ele tem muita dificuldade em fazer escolhas, ele precisa da aprovação alheia, ele precisa do, do checkmate, do assino embaixo, né? Ele fica sofrendo com aquela ideia e precisa que o outro decida por ele. Mesmo que ele tome a decisão sozinho, ele precisa passar por lá para dar uma comprovada, para ver se o outro está de acordo, né? Uhum. Ele sempre faz coisas pensando em agradar o outro, né? Independente se aquilo não é uma coisa habitual que ele gosta de fazer. E Pra ele ter espera pelo reconhecimento, e se o isso. reconhecimento não vem, vem frustração. Então, Uhum. veja, gente, o dependente afetivo, ele não está sempre na zona de conforto muito bem, obrigado. Ele Uhum. tem muitas situações de frustração, de raiva, de Uhum. medo, né? De esse dodói, essa carência, né? Poxa, ele não deu bola para mim. Então, eu ouvi esses dias de uma paciente que disse assim: eu estava fazendo uma coisa especial para o meu pai e meu marido me questionou. Ah, para o seu pai é? Olha a dependência aí. Você Uhum. gosta daquilo também? Vai lá e faz para você, meu filho. Você está com Sim. ciúme do pai da tua mulher? Né? Então, assim, teve essa pergunta do ciúme relacionada à dependência. É um dos sinais. Não, Uhum. não é que todo ciumento é dependente, né? Mas vamos lá. Ciúme, a necessidade de aprovação, não conseguir tomar decisões sozinhos, às vezes Uhum. até relacionado a uma timidez, essa ideia de que só o outro pode fazer as coisas acontecerem, né? Eu dependo da coragem do outro, eu dependo do conhecimento do outro, né? Ó, aquela pessoa que precisa de feedback o tempo inteiro na empresa. Ai, meu Aprovar. gestor passou. Ai, vou perguntar para ele se ele gostou do projeto que eu entreguei. Ai, Né? ó, passou 2 dias. Meu gestor tá, eu acho que ele tá sozinho agora. Eu vou lá na mesa dele perguntar o que que ele achou da minha entrega na reunião. Então, é dependência emocional, né? Você está o tempo inteiro desconfiando que não foi suficiente, precisa do outro. E Aprovação. aprovação o tempo todo. E Porque a o pessoa se codependente, segura. isso. E o codependente é aquele que está com o ego inflado, porque ele recebe elogios, ele tem alguém que está manipulando ele, às vezes ele percebe, às vezes não, né? E ele fica pavão, né? Ah, eu sou o cara, eu faço. Ah, se não for eu, ela não vai conseguir. Isso me dá um prazer enorme, né? Eu sei que ela não faz nada sem mim, eu sei que ela não vai sem mim, eu sei que ele não consegue sem mim.
Ah, não, não, ele não vai dar conta disso. Quando eu chegar, eu faço. Aí depois reclama para os outros, né? Ah, ele me exige muito, ele me toma muito tempo, mas faz com o maior prazer, não quer largar o Exa- osso, porque É. faz você se sentir especial. Esse é o codependente. Uhum. Eu acho que é isso, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, Thaís, alguma colocação, e aí a gente já vai encerrando. Aí só lembrar que existe um transtorno psiquiátrico mesmo em relação, não na dependência afetiva, mas existe um transtorno de personalidade dependente, né? Que é isso aí, a pessoa tem essa necessidade excessiva de aprovação, né? E aí ela acaba, às vezes, se apegando muito a essas relações, virando submisso, né? Tanto de uma relação afetuosa como do trabalho, né? Isso pode acontecer. E aí tem vários critérios lá, tem uns 8 critérios que a gente coloca no DSM. E aí, desses 8, se a pessoa tiver no mínimo 5, já pode entrar. Eu acho que nós temos alguns traços disso, né? Cada um deve ter alguma coisinha. Agora, o transtorno mesmo tem que ter esses critérios. Que aí eu posso até fazer um post depois falando dele, porque são 8. Acho que não dá nem tempo eu falar aqui deles. Mas Faz favor. é praticamente só o que você comentou, Márcia, que é aquela dificuldade de tomar decisão, decisões no sentido de decisões simples, cotidianas. Eu uso essa roupa verde ou azul, aí eu vou lá e pergunto para alguém, qual que eu fico melhor? Aí tem que ter a aprovação de alguém, porque parece que você sozinho você não consegue ter essa decisão. E aí você precisa que os outros assumam suas responsabilidades também, né? De, por exemplo, o emprego. Eu vou para esse emprego, eu vou para outro. O outro tem que escolher para ser responsável. Que aí parece que se você não escolher também, né, vai dar errado. Tem dificuldade de manter desacordo, por exemplo, tem dificuldade de confrontar em alguma situação no trabalho. Ah, não, não gostei desse jeito aqui, ó. Você me escalou naquela escala tal para o plantão noturno. Aí aceita tudo com medo de ser rejeitado, né? Às vezes poderia ter falado, não, não gostei daquele horário, mas não consegue falar. Tem dificuldade também de iniciar novos projetos, né? Por conta dessa dificuldade de autoconfiança, insegurança, né? Vai a situações extremas para obter carinho também, que aí pode ser até um abuso sexual, um abuso, violência mesmo, né? Física, sexual, para conseguir esse carinho, que às vezes nem é carinho, né? Aí já é, né? Mas é meio bizarro isso aí. E aí a pessoa sente-se desconfortável também ou desamparado quando está sozinho terminou um relacionamento. Aí já fica, vou morrer, vai acabar o mundo para mim. Aí sempre engata um relacionamento no outro, não consegue ficar sozinho, mesmo tá lá pensando no outro, mas já começou um novo relacionamento, né? E aí sente tão desconfortável a ponto de pensar que tem uma má sorte também. Tem esses pensamentos que vem na cabeça que ele não tem sorte. E aí busca com urgência esse novo relacionamento e tem preocupações irreais com medo de ser abandonado até a própria sorte. Foi isso que eu comentei. São os 8 critérios. Desses 8, a gente considera 5 mais aquelas características lá de necessidade, difusa, excessiva, né? De ser bem cuidada, de alguém olhar para ela e mesmo assim ela se sentir submissa e muito apegada a alguma situação. Isso é um transtorno que tem tratamento. O principal tratamento é a terapia, né? Se mesmo assim com a terapia não dá conta disso, provavelmente a psicóloga lá no processo terapêutico vai identificar algum sintoma ansioso, depressivo e vai precisar tomar uma medicação também. Que não é tarja preta, não vicia e não é remédio de doido. Para fechar aqui, né? Eu gostei muito que você colocou isso lá na tua bio. Achei fantástico. É isso aí, gente. Vamos repensar como a gente vê a psicoterapia e o atendimento psiquiátrico. Por favor, olha, gente, psiquiatria não está ligada a manicômio. Por favor, tirem isso da cabeça de vocês. Não tem absolutamente nada a ver. O psiquiatra ouve, o psiquiatra dialoga, o psiquiatra provoca reflexões, o psiquiatra acompanha o teu desenvolvimento. A diferença entre o psicólogo e o psiquiatra é um médico, ele tem um entendimento muito maior sobre anatomia e sobre essas questões fisiológicas, né? Não só do cérebro, mas de todo o corpo. E ele faz uma especialização voltada justamente a comportamentos, sentimentos, a maneira como você lida com todas essas questões, né? Com você mesmo e com os outros.
e aí ele tem a condição de prescrever medicação para te tirar da crise, para te tirar do surto. Então, ele consegue promover um alívio imediato dos sintomas, enquanto a psicoterapia é um acompanhamento, é um processo para que a gente consiga ter a manutenção. Então, a Thaíris vai lá e vai resgatar você, vai dizer, vem cá, querido, volta para cá, vai trabalhar, vai cuidar das tuas coisinhas, vai ficar tudo bem. E a Aham, Márcia, o que que faz? Agora a gente vai manter esse tudo bem, você vai aprender a é isso. manter isso aqui. Você vai ser responsável agora, a gente vai tomar essa medicação, vai te acompanhar. Você não é dependente dessa medicação, isso aqui é só para te tirar do desconforto inicial. A gente vai acompanhar a ponto de você ir diminuindo, se precisar fazer uma troca, para você se sentir mais confortável possível. E depois você vai conseguir dirigir a sua vida com tudo que você conseguiu analisar em você. Só para a É. última, gente. Oi, Carlos, tudo bem? Oi para todo mundo. Hoje eu não fiquei falando o nome das pessoas que entraram, mas a gente está vendo vocês aqui. Muito obrigada. A Cida fez uma pergunta que vai ser a última, e aí eu Tá. vou mandar beijo para todo mundo. Como lidar com esse problema? A gente já falou aqui, vamos falar de novo. Autoconhecimento. Faça uma consulta psiquiátrica que você não está louco. Aliás, o louco ele não vai no psiquiatra, ele é resgatado por algum outro que vai ao psiquiatra, que entende que ele precisa de algum tratamento e tenta, né? Ele nem aceita. O louco é aquele que não aceita ajuda. Esse é o louco. O louco é aquele que não reconhece que está fazendo mal para os outros e não aceita ajuda, beleza? Ninguém aqui é louco. Eu sou um Ninguém. pouquinho, mas não. De perto todo mundo é louco, tem essa também. Exatamente, vai conviver com a vez. Mas, ó, É, voltando só rapidinho lá, como? Autoconhecimento. Você conhecendo os recursos que você tem, você vai ficar maravilhado. Eu aposto para vocês. Aposto. Se hum, vocês se conhecerem, vocês vão ficar maravilhados. Vocês pois não é. se conhecem. É por isso que vocês caem nessas armadilhas aí. Ó, vou te Beijos. agradecer, tá? Você arrasou. Te agradeço aí pelo, né, ter... Gente, tá travando aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Márcia, eu acho que tá encerrando, gente. Tá ouvindo? Tô te Não, ouvindo. só ao último minuto, tá bom? Foi ótima a live, tá, Márcia? Você falou muito bem. Sabia que você ia arrasar. Por isso que a gente combinou esse assunto aí, que você arrasou mesmo, tá, gente? Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida aí, mandem pra Márcia, mandem pra mim, a gente conversa junto pra responder. Se eu não souber, eu peço ajuda pra Márcia pede ajuda pra mim, a gente vai se Isso. complementando, né, Márcia? Se Tamo complementando, junto. completa. A gente aprendeu nessa live. Certo? Compartilhamento. A relação aqui não é troca, é compartilhamento. Isso mesmo. Então tá bom, gente. Boa noite. Desculpa aí, Tchau, né? Mas gente. Beijo. ontem. Pode fechar então pra você salvar? Salvarei. Beijo. Beijos. Boa noite. Boa noite.